O Física e Vestibular apresenta gratuitamente para você a resolução comentada das 5 questões da Unifesp, ano 2016. No final, se você gostou ou achou que foi útil, comente e inscreva-se. O fisicoevestibular.com.br agradece. Primeira questão da Unifesp, ano 2016. 2 veículos A e B partem simultaneamente ao mesmo tempo de uma mesma posição e move-se no mesmo sentido ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 segundos. As curvas do gráfico representam, nesse intervalo de tempo, 120 segundos, como variam suas velocidades escalares em função do tempo. Calcule. A. O módulo das velocidades escalares médias de A e B em metro por segundo durante esses 120 segundos. B. A distância entre os veículos em metros no instante t igual a 60 segundos. Eles saíram juntos aqui, tá? E chegaram juntos. Observe o gráfico, tá? Essa reta azul é a do A, tá vendo? Ó, o A, ele partiu com velocidade 0. Quando ele encontrou com o B, quando ele tem a mesma velocidade que o B, tá vendo aqui, ó? Mesma velocidade que o B, é no instante 120 segundos. E o A também partiu com velocidade 0, tá vendo? E quando ele encontra com o B no tempo 120 segundos, ele, tá vendo que a velocidade aqui também é 0 no tempo 120, também tem velocidade 0. Então, repetindo. O gráfico está dizendo que eles partiram juntos com velocidade nula e quando eles atingem a mesma velocidade é no tempo 120 segundos, tá certo? E os dois também têm velocidade 0. Muito bem. Ele quer na letra A. Ele quer o módulo, número sem sinal, das velocidades escalares médias de A e B em metro por segundo durante os 120 segundos. Olha, em todo o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, quando você acha a área entre a reta representativa, que é a linha cheia e o eixo dos tempos, essa área é numericamente igual ao deslocamento ΔS efetuado pelo móvel em determinado intervalo de tempo, ΔT, que no nosso caso é 120 segundos. Então, nós vamos calcular a área de cada móvel, assim automaticamente nós estamos achando o deslocamento de cada móvel. Vamos começar pelo móvel A, entre t igual a 0 e t igual a 120 segundos, que eu chamei de AA. Então, quando a gente achar o AA, que é a área do móvel A, a gente está achando o deslocamento dele quando? Desde o tempo 0 até o tempo 120. AA, ΔSA, a área é o ΔSA, que é a área do triângulo, esse triângulo que eu achurei aqui para vocês, que a base vezes a altura sobre 2, vê a base é 120 menos 0, vezes a altura, essa daqui, tá vendo? Ó, é 20 sobre 2. Então, ΔSA vai ser 1.200 metros. Então, entre 0 e 120 segundos, o móvel A se deslocou 1.200 metros. Vamos achar a velocidade média dele. Você sabe que a velocidade média dele é o deslocamento pelo tempo, que é o 1.200 metros, é quanto ele se deslocou, e o tempo que ele demorou para deslocar isso é 120 segundos. Então, a velocidade média do móvel A é de 10 metros por segundo. Agora, vamos fazer a mesma coisa, calculando o deslocamento do móvel B entre T0 e T120 segundos, como a gente fez anteriormente pela área, agora do AB. Então, eu desenhei aqui só o móvel B, tá? E nós vamos achar a área dele, que é esse AB aqui. A área dele é a área do triângulo, tá vendo? Esse triângulo achurado aqui, ó. É base vezes a altura sobre 2. A base, de novo, é 120. A altura é 20. Sobre 2. Portanto, o deslocamento do móvel B vai ser 1.200 metros também. Em quanto tempo? Em 120 segundos. Então, a velocidade média dele, de novo, vai ser quanto ele se deslocou, 1.200 metros, dividido por 120 segundos. Então, a velocidade média do móvel B é de 10 metros por segundo.
Então achamos que ele pediu velocidade média do móvel A, 10 metros por segundo, e a velocidade média do móvel B. Item B. Ele está pedindo a distância entre os dois carros em metros no instante 60 segundos, no tempo 60. Veja aqui no gráfico, tá? Então, ó, no tempo 60, o A, veja bem, o A, ele acelera de 0 até 20, depois ele retarda até 120. No tempo 60, o A vai ter essa velocidade aqui no ponto P. E o B acelera de 0 a 100, depois retarda até 20. Mas no ponto P, que é no tempo 60, o B também tem a mesma velocidade que o A. Então, no ponto P, onde os gráficos das velocidades, as retas se cruzam, eles vão ter a mesma velocidade que eu chamei de V'. O que nós vamos fazer agora? Vamos achar a aceleração do B do tempo 0 até o tempo 100. Por quê? Porque nesse tempo a reta é a mesma, só do B, tá vendo? Ela tem a mesma inclinação, portanto ela tem a mesma aceleração, ou seja, a velocidade está acelerando, aumentando sempre do mesmo valor. Então, em qualquer intervalo de tempo dessa reta aqui que vai de 0 até 100, a aceleração é a mesma. Então, nós vamos pegar de 0 a 100 e vamos achar a aceleração do AB, e a aceleração é a variação de velocidade por tempo. Então, de 0 a 100, o tempo está variando de 0 até 100, então o tempo final é 100, mesmo tempo inicial é 0. E a velocidade varia de 0 a 20, a velocidade final é 20, a inicial é 0, que vai dar 2 décimos, que é 0,2 metros por segundo ao quadrado. O que nós achamos? A aceleração do B no intervalo de 0 a 100 segundos, que é sempre a mesma em qualquer intervalo, em qualquer trecho desse intervalo. Agora vamos achar a velocidade do B. VB é a equação da velocidade do B. A gente sabe que V é igual a V0 mais AT. Então, VB é igual a velocidade inicial do B é 0, está aqui. O A do B, acabamos de achar, é 0,2 vezes T. Então, a equação da velocidade do B é 0,2T, mas o T é 60. A gente quer no instante 60, que velocidade ele vai ter. Então, substitui o T por 60 aqui, tá? Então, VB é igual a 0,2 vezes 60, a velocidade do B é igual a 12 metros por segundo. Então, o que eu achei? Eu achei a velocidade do B quando? No tempo 60. Então, quando o tempo é 60, a velocidade do B é o V', que é 12 metros por segundo, que é a mesma que a do A, porque é o ponto onde as retas da velocidade se cruzam. E agora, nós vamos calcular os deslocamentos do A e do B, entre 0 e 60, porque ele quer a distância entre os dois no tempo 60. Então, eu peguei primeiro só o gráfico do A. Aqui esse é o gráfico do A, de 0 a 60, e a gente sabe que o deslocamento do A entre 0 e 60 é a área, essa área total aqui, ó, que é o A1 mais o A2. O A1 é a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, e o A2 é a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. A área do triângulo é a base 20, vezes altura 20 sobre 2. E a área do trapézio é a base maior, tá vendo? 20 menos 0, mais a base menor, 12 menos 0, vezes a altura, que é esse pedaço aqui, 60 menos 20, que é 40, sobre 2. Essa conta vai dar 200 e essa aqui vai dar 640. Achamos 840 metros. O que nós achamos? O deslocamento do móvel A de 0 a 60. Quanto ele andou, quanto ele percorreu, entre 0 e 60 segundos. Vamos fazer a mesma coisa para o móvel B. Para o móvel B, até 60 segundos, o gráfico é esse aqui, ó. Basta achar a área do triângulo, que é a base 60 menos 0, que é 60, vezes a altura 12 menos 0, que é 12, sobre 2, que vai dar 360 metros. Então, do tempo 0 até o tempo 60, o móvel B percorreu 640 metros. E nesse mesmo tempo, o móvel A percorreu 840 metros. Nesse tempo, o enunciado está pedindo a distância entre eles nesse instante. Então, basta você subtrair uma da outra, 840 menos 360, que vai dar 480 metros. Então, no tempo 60, a distância entre os dois é de 480 metros. Questão número 2. Um garoto de 40 kg está sentado em repouso dentro de uma caixa de papelão de massa desprezível
no alto de uma rampa de 10 metros de comprimento. Olha aqui, ó, o comprimento dessa rampa é 10 metros, conforme a figura. Para que ele desça a rampa, um amigo o empurra, imprimindo-lhe uma velocidade de 1 metro por segundo no ponto A, com direção paralela à rampa, a partir de onde ele escorrega, parando ao atingir aqui o ponto D, tá vendo? Ele vai descer aqui, depois ele escorrega até aqui e para aqui no ponto D. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície, em todo o percurso AD, tá vendo? No percurso AD é igual a 0,25, e que seno θ é 0,6, cosseno θ é 0,8, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a resistência do ar ao movimento pode ser desprezada, calcule A. Módulo da força de atrito em Newton entre a caixa e a rampa no ponto B. B. A distância percorrida pelo garoto em metros desde o ponto A, desde que ele saiu daqui, até o ponto D. Veja, é importante que você guarde isso, ó. Quando o amigo dele empurrou ele, aplicou uma velocidade de 1 metro por segundo, então a velocidade inicial dele no ponto A é 1 metro por segundo. Então essa velocidade de 1 metro por segundo foi a velocidade que o amigo dele aplicou no ponto A, mas aí o amigo não continuou aplicando. Então, na realidade, o exercício está querendo dizer que ele tem uma velocidade inicial no ponto A de 1 metro por segundo. A partir daí não tem mais nenhuma força empurrando ou puxando ele, além do atrito. Uma pequena teoria para você, tá? O módulo da força de atrito em Newton, que ele está pedindo, entre a caixa e a rampa no ponto B, nesse ponto aqui, ó. Então, observe na figura a força-peso decomposta em suas duas parcelas com as respectivas funções. Então, veja bem, esse é o peso, preste atenção aqui, ó, esse é o peso. Eu decompus o peso em PP e PN. PP, que é esse peso aqui, essa parcela do peso aqui, ó, ela é paralela à superfície do plano, tá? Paralela à superfície do plano. E ela é responsável pela descida do bloco. Já o PN, que é essa parcela do peso aqui, ó, perpendicular à superfície do plano, formando um ângulo de 90 com a superfície do plano, esse PN aqui, ó. Então, é a parcela do peso perpendicular à superfície do plano inclinado. Essa força PN é a força que comprime o bloco contra o plano. O bloco vai descer. Então, quando o bloco empurra o plano com PN, o plano reage sobre o bloco com N. Como o bloco não se move nessa direção e nesse sentido que eu estou te mostrando aqui, ó, o PN e o N se anulam, tem a mesma intensidade. Então, N é igual a PN. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, eu peguei essa parcela do triângulo aqui, tá vendo? Que é essa daqui, aqui está o peso, aqui está o ângulo alfa, aqui está o PN e aqui está o PP, tá? Esse é o PP, essa linha pontilhada também é o PP, porque é paralelo. E esse ângulo é 90. Então, vamos achar, para você achar o seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa, o cateto oposto é o PP, é esse aqui, e a hipotenusa é o P. Então, o seno de alfa vai ser PP sobre P, portanto, o PP é P seno alfa, ou o PP é P seno alfa, ou MG seno alfa. Essa é a parcela do peso responsável pela descida do bloco, nesse caso. E o cosseno alfa é o cateto adjacente, que é o PN, pela hipotenusa, que é o P. Então, cosseno alfa PN sobre P. PN é P cosseno alfa, ou PN é igual a MG cosseno alfa. Como existe atrito, a força que surge sobre o bloco, devido à aspereza entre ele e o plano inclinado, e essa força, devido à aspereza, é o atrito, e ele é sempre contrário ao movimento ou à tendência ao movimento, e a sua intensidade é fornecida por... Aí você vai ter que saber, meu amigo, não tem jeito. Φ é igual a μN. Mi é o coeficiente de atrito e N é a normal. Mas nós já vimos aqui que a normal e o PN, como ele não se move nessa direção e nesse sentido, o PN e a normal tem que ter a mesma intensidade. Então, o PN é o N. Então, a força de atrito vai ser Mi vezes PN. Mas o PN nós já chamamos aqui, então a força de atrito vai ser MiP cosseno alfa, ou MiMG cosseno alfa. Então, o Φ é MiP cosseno alfa, nesse caso, ou o Φ é MiMG cosseno alfa.
que eu copiei de novo aqui para você. E agora vamos no nosso exercício. No caso do exercício, na rampa, a força de atrito nesse ponto B, que é a mesma durante todo o trecho AC, tem intensidade FAT AC no ponto B ou no todo o trecho AC, que é o trecho do plano inclinado, vale μP cosseno θ, o ângulo aqui é θ, certo? Que é μmg cosseno θ. Substituindo, μ é 0,25, o m é 40 kg foi dado, o g é 10 e o cosseno θ foi dado 0,8. Então, essa força de atrito que ele está pedindo aqui no ponto B, que é a mesma força de atrito durante toda a descida no plano AC, vale 80 newtons, que é o que ele está pedindo. Item B. No item B ele pede a distância percorrida pelo garoto em metros, desde A lá em cima até D, quando ele para lá embaixo. Então, vamos trabalhar primeiro no trecho AC. Muita atenção, hein? A força de atrito que nós já calculamos lá em A, ela vale 80 newtons. E ela forma um ângulo de 180 com deslocamento de 10. Então, essa força de atrito de 80, nós calculamos aqui no item A. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. E essa força de atrito, nesse deslocamento de 10 metros, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o trabalho dessa força de atrito no trecho AC. Ou seja, nós vamos calcular o trabalho de cada força no trecho AC. Vamos começar pela força de atrito. Olha, só na força de atrito, que é contrária ao deslocamento, que é essa daqui, que vale 80 newton. Então, o trabalho da força de atrito no trecho AC, só no trecho AC. Ela é essa força de atrito, que no caso é 80, vezes a distância que ela vai andar no trecho AC, que é 10 metros, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. É só a força de atrito. Ó, a força de atrito está para cá, ó, muita atenção. E o deslocamento está para cá. Então, o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento nesse plano é de 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito só no trecho AC é menos 800 joules. Significa que a energia está sendo dissipada. 800 joules de energia foi dissipada nesse trecho. Mas acontece que nesse trecho tem o PP, que é a parcela do peso que está fazendo ele descer. E esse PP, ele vale, vamos achar a parcela do peso PP, mg seno θ, 40, vezes o G, 10, e o seno θ, 0,6. Então, o PP dá 240 newtons, mas veja bem, o PP está para cá, ó, esse é o PP, e o deslocamento está para baixo também. Então, o ângulo entre o PP e o deslocamento é 0 graus, tá? E cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho do PP, que é a parcela de peso que está fazendo ele descer, é ela, que é 240, vezes o deslocamento nesse trecho, que é 10, vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, o trabalho da força que está puxando ele para baixo é de 2.400 joules. Então, no trecho AC, tem dois trabalhos. O trabalho do FAT e do PP que nós achamos aqui. Um é menos 800 e o outro é 2.400. Agora, vamos no trecho CD. No trecho CD, a única força que está agindo sobre ele é a força de atrito. Tá? Ele está indo para a direita e tem uma força de atrito segurando ele para a esquerda. Vamos descobrir quanto vale essa força de atrito. A fórmula da força de atrito a gente já sabe que é μ vezes N. N é normal. Mas acontece que o trecho CD é horizontal. Então tem um peso para baixo, uma normal para cima. Quando ele não sobe nem desce, uma anula a outra. Tem o mesmo valor, tá? Então é μN, só que o N, nesse caso, no trecho horizontal, é o peso. Então, a força de atrito no trecho CD, no trecho horizontal, é μ vezes o peso, que é mg. μ 0,25 fornecido, tá? M 40 e G 10. Então, a força de atrito só no trecho CD é 100 newtons. Então, vamos calcular o trabalho dessa força de atrito no trecho CD. Então, F de CD, que é de 100 newtons. Então, o trabalho da força de atrito no trecho CD é ela, vezes a distância que ela percorre, CD, que eu não tenho, vezes cosseno de 180, tá vendo? Olha só no trecho CD, o deslocamento é para a direita e a força de atrito é para a esquerda. Então, o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é 180, e cosseno de 180 é menos 1, tá? Então, o trabalho da força de atrito no trecho CD vai ser 100, que é a força de atrito, vezes a distância no trecho CD, que você não tem, vezes menos 1, que vai dar menos 100 distância CD.
que é pedida, que nós vamos achar. Esse é o trabalho da força de atrito no trecho CD. Muito bem. Então, nós calculamos o trabalho de cada força desde A até D. Muita atenção agora. Teorema da energia cinética. O trabalho de todas as forças que agem sobre o corpo no trecho total AD é igual à variação da energia cinética entre os pontos A, é no AD. Então, no A, ele tem velocidade de 1, fornecida pelo enunciado, e de D, velocidade 0. O problema também forneceu. Então, em A ele tem velocidade de 1 e em D ele tem velocidade de 0. Então, a soma de todos os trabalhos, de cada força, ele é igual ao teorema da energia cinética. A energia cinética final lá embaixo em D, menos a energia cinética em A. Mas o trabalho do FAT AC já achamos, é menos 800. Do trabalho do FAT no trecho AC é 240. E o trabalho do FAT nesse trecho CD é menos 100 CD. Isso aqui é igual a energia cinética no ponto D, que é 0, porque a velocidade é 0, mvd quadrado sobre 2, o vd é 0, vai dar 0, menos a cinética em A, que é mva quadrado sobre 2. Essa conta aqui vai dar 1.600 menos o 100 dc, vai ser igual a m, que é 40, a massa, velocidade 1 ao quadrado, que é no ponto D, no ponto A, sobre 2. Então, vai ficar 100 vezes a distância CD, ou DC, é igual a 1.620. Então, a distância CD que não tinha, que achamos agora, é 16,2 metros. Então, essa distância daqui até aqui é 16,2 metros. O que ele está pedindo? Está pedindo a distância total, desde de A até D, que seria 10 metros no trecho AC, mais 16,2 metros no trecho CD, que vai dar 26,2 metros, que é a distância total que ele percorre desde a... Terceira questão, calorimetria simples, mas trabalhosa, é preciso prestar muita atenção. Considere um copo de vidro de 100 gramas, contendo 20 gramas de água líquida, ambos inicialmente em equilíbrio térmico a 20. Ele quer dizer que tanto o copo como a água estão a 20 graus Celsius. O copo e a água líquida foram aquecidas até o equilíbrio térmico, até 50 graus Celsius. Então, os dois vão chegar a 50 graus Celsius. Em um ambiente fechado por paredes adiabáticas, não há troca de calor entre eles e o meio ambiente, com vapor d'água que está inicialmente a 120. Então, a quantidade de calor trocada, ele está falando, paredes adiabáticas, ele está querendo dizer que a quantidade de calor trocado entre o vapor d'água, 120, tá? O vapor d'água e o copo e a água, a quantidade de calor que um cede é a mesma que o outro recebe. Ele está querendo dizer que não houve perdas para o meio ambiente. A tabela apresenta valores de calores específicos e latentes das substâncias envolvidas nesse processo. Aí ele deu calor específico da água líquida, 1 cal por grama grau Celsius. Calor específico do vapor de água, meio cal por grama grau Celsius. Calor específico do vidro, 0,2 cal por grama grau Celsius. Calor latente de liquefação do vapor d'água, menos 540 cal por grama. Considerando os dados da tabela e que todo o calor perdido pelo vapor tenha sido absorvido pelo copo com água líquida, pelos dois, e que o processo tenha ocorrido ao nível do mar, pressão normal, calculem, e aqui eles estão pedindo a A e a B, que eu estou repetindo lá na resolução. Letra A, que ele pede? Pede a quantidade de calor em calorias necessária para elevar a temperatura do copo com água líquida de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. É isso que ele está pedindo. Copo. Então vamos começar pelo copo. QC é a quantidade de calor recebida pelo copo para a temperatura dele subir de 20 para 50, sendo dados o calor específico do copo, 0,2 cal por grama grau Celsius, e a massa do copo, 200 gramas. Jogando na fórmula Q igual a MC delta T, M é a massa, 100, C é o calor específico, 0,2, temperatura final é 50, inicial é 20,
Então 600 cal é a quantidade de calor que o copo ganha para quê? Para a temperatura dele passar de 20 para 50 graus Celsius no estado líquido. Desculpa, é só o copo, no estado líquido não, tá? Agora a água. A quantidade da água a quantidade de calor que a água deve receber para a temperatura dela passar também de 20 para 50, é dado o calor específico dela, 1 cal por grau Celsius, e a massa da água 100 gramas. Jogando na equação fundamental da calorimetria, essa quantidade de calor vai ser massa da água 200, calor específico da água 1, temperatura final 50 menos a inicial 20, que vai dar 6.000 cal, que ele quer a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura dos dois juntos. Então soma, né? Então a quantidade de calor pedida vai ser 600 mais 6.000, que vai dar 6.600 cal. Essa é a quantidade de calor que o sistema copo-água deve receber para a temperatura subir de 20 para 50 graus Celsius. Essa é a resposta da alternativa A. B. A massa de vapor necessária em gramas, necessária para elevar a temperatura do copo com água líquida até atingir o equilíbrio térmico a 50. Então agora ele quer a massa de vapor d'água. Quer que essa massa do vapor d'água passe de quanto? De 120, que pelo enunciado estava 120, até atingir o equilíbrio térmico com o sistema copo-água, que está a 50. Então ele vai ceder uma certa quantidade de calor que nós vamos achar. Então agora nós vamos trabalhar só com o vapor d'água. Então, primeira etapa, Q1. Q1 é a quantidade de calor cedida pelo vapor d'água, cuja massa nós não sabemos, para passar de 120, dado do enunciado, até 100, porque enquanto ele é vapor, ele vai de vapor a 120 até vapor a 100, sem mudança de estado. Então é calor específico, equação fundamental da calorimetria. Q1 é a massa do vapor, calor específico do vapor, está passando de quanto? De 100 para... de 120 para 100, a temperatura final 100, menos a inicial 120. Massa do vapor você não tem, calor específico do vapor fornecido 100 menos 120, que vai dar Q1 menos 10 massa do vapor pedido. Isso aqui, quem é a quantidade de calor que foi cedida pelo calor para passar de 120 para 100. Agora, o que você tem? Você tem vapor da água a 100 e você quer fazer ele virar água líquida a 100. Então tem que ser uma condensação, uma liquefação, que é um calor latente, acontece a temperatura constante sem mudança de estado. Calor latente é Q2, tá? MV vezes L. L é o calor latente fornecido. Então a massa não tem e o calor latente fornecido 540. Se ele não desse sinal de menos, você teria que colocar, porque ele está perdendo calor. Então o Q2 vai dar menos 540 MV. Essa é a quantidade de calor apenas para passar de vapor da água a 100 até a água líquida a 100. O que você tem agora? Água líquida a 100. Então, terceira etapa, Q3, é a quantidade de calor cedido pela água líquida a 100 para passar de 100, claro, né, para 50, que é onde o exercício está pedindo. E é claro que a água líquida não tem mudança de estado. Então, Q3 é, de novo, a equação fundamental da calorimetria, a massa do vapor, você não tem. O calor específico, massa do vapor você não tem. O calor específico da água é 1, temperatura final 50, menos a inicial a 100, que ele vai ter que passar de 100 para 50, que vai dar menos 50 massa de vapor pedido. A quantidade de calor cedida pelo vapor da água estava 120 para se transformar em água líquida a 50, que é o enunciado que está pedindo, é a soma de todas as quantidades, que vai dar menos 600 massa do vapor que é pedida. Essa quantidade de calor, que eu chamei de quilinha, cedido pelo vapor de água, para ir de 120 até de vapor a 120 até a água a 50, é a mesma recebida pelo sistema copo mais água, que nós vimos no item A, para passar de 20 para 50. Então essa quantidade de calor é 6.600 cal. Ou seja, no equilíbrio térmico,
tá? Entre o vapor e a água, a soma dessas quantidades de calor trocada entre o vapor e copo com água tem que ser nula. Então, a quantidade de calor que um cede é a mesma que o outro recebe. Então, somando isso, vai ter menos 600 MV mais 6.600. O MV vai ser 6.600 dividido por 600. Então, a massa de vapor pedida é de 11 gramas. Essa é a massa de vapor que tem que ser usada. Para quê? Para fazer a temperatura que ele tem que ceder, que essa massa, 11 gramas, tem que ceder para fazer... ceder para a água, tá? Para a água e para o copo, fazer a temperatura deles passar de 20 para... Questão número 4. Óptica geométrica, espelhos convexos. Na entrada de uma loja de conveniência, de um posto de combustível, há um espelho convexo utilizado para monitorar a região externa da loja conforme figura. Aqui está o espelho convexo. Aí ele forneceu também isso aqui, ó. Eixo principal, distância daqui até aqui 3 metros. Esse é o espelho convexo. A superfície refletora está do lado externo e está fora de escala. A distância focal desse espelho tem módulo 0,6 metros. Então o F desse espelho tem módulo 0,6 metros. E na figura pode-se observar a imagem de dois veículos. Os veículos estão estacionados paralelamente em frente à loja, aproximadamente a 3 metros de distância do vértice do espelho. Então, os veículos objeto estão aproximadamente a 3 metros de distância do vértice do espelho. Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule, tá? Eu estou repetindo na resolução essas perguntas. A distância em metros da imagem dos veículos ao espelho. Aqui vai para você uma breve teoria. Existe uma relação matemática entre a posição e a localização do objeto P e da imagem P' e a distância focal F para espelhos esféricos, denominada equação dos pontos conjugados no referencial de Gauss, que é fornecida pela expressão 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é a distância focal do espelho, que é o raio de curvatura dele sobre 2. P é a distância do objeto espelho, P' é a distância da imagem ao espelho e R é o raio de curvatura do espelho. Observação importante nesse exercício. Se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva, se for convexo, ela será negativa, que é o caso do nosso exercício. Então, no nosso exercício, ele deu o módulo da distância focal 0,6. Como ele é um espelho convexo, menos 0,6. Distância do objeto ao espelho, 3. E a distância da imagem ao espelho, ele está pedindo. Jogando no 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F é menos 0,6. O P é 3 e 1 P'. Trazendo tudo para a esquerda, vai ficar menos 10 sobre 6 e menos 1 sobre 3 é igual a 1 sobre P'. Tirando o mínimo, que é 6. 6 dividido por 6 dá 1, uma vezes menos 10, menos 10. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 10 menos 2 sobre 6 é 1 sobre P'. E resolvendo isso aqui, você vai descobrir que o P' vai dar menos meio metro. Esse sinal negativo significa apenas que a imagem é virtual, que ela está atrás do espelho. Mas ele está pedindo, a distância que ele está pedindo, vamos pegar em módulo, tá? Então, módulo dessa distância é módulo de menos meio é meio metro. O que nós achamos? A distância da imagem dos carros até o espelho que é pedido. No item B, ele pede a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros. A relação, ele quer a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada por D na figura, e o comprimento real desse diâmetro. De novo, equação do aumento linear transversal. O aumento linear transversal é I sobre O, que é a mesma coisa que menos P' sobre P. Claro que o I sobre O é menos P' sobre P, sendo que O é a altura, o tamanho do objeto, e a altura, o tamanho da imagem, e A é o aumento linear transversal. Cuidado aqui, ela indica quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto, tá? Que é o que o nosso exercício está pedindo. Então, o exercício está pedindo a relação entre o tamanho da imagem, comprimento do diâmetro da imagem do pneu
e o comprimento real do diâmetro do pneu. Ou seja, ele está pedindo quem? O I sobre O, sendo que o I é o D, que é o diâmetro da imagem aqui, tá? Então, I sobre O, que é igual a D sobre O, que é o que ele está pedindo. P' é menos meio, achamos no item A, e P é 3, que é a distância do objeto, no caso, o pneu até o espelho. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, tá? O I é D, então D sobre O, que é o que ele está pedindo, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, vai ser menos, que é esse menos aqui, o P' achamos é menos meio sobre 3, então o que ele está pedindo, D sobre O, vai ser igual a 1/6. Quinta e última questão da Unifesp, ano 2016, Eletrodinâmica, primeira e segunda lei de Ohm. Um fio metálico homogêneo tem comprimento L e área de seção transversal constante. Quando submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, um U de 12 volts, ele é percorrido por uma corrente elétrica de 0,1 ampere, conforme a figura 1. Olha aqui na figura 1, aqui está o fio inteiro, 12 volts, U, quando ele está submetido a 12 volts, a corrente que passa é 0,1 ampere. Esse fio é dividido em 3 partes, A, B e C, cada uma tem comprimento L sobre 6, a outra L sobre 3 e a outra L sobre 2, respectivamente, as quais, por meio de fios de resistência desprezíveis, são conectadas entre si e submetidas à mesma diferença de potencial constante de 12 volts, conforme a figura 2. Aí ele pegou cada um desses pedaços, submeteu a 12 volts, estão ligados por fios de resistências internas desprezíveis. Com base no circuito representado na figura 2, calcule a resistência equivalente em ohm e a potência total dissipada em watts. Primeiro, letra A, resistência equivalente em ohm. Olha aqui na figura 1, então vamos calcular a resistência do fio inteiro. R é U sobre I, o U é 12 e o I é 0,1, primeira lei de Ohm. Então esse fio vai ter uma resistência de 120 ohm, fio inteiro. Então agora nós vamos calcular a resistência de cada parte do fio, aplicando a segunda lei de Ohm, que diz que R é ρL sobre S. Rho é a resistividade característica do material do fio, o fio é o mesmo, o ρ é o mesmo, L é o comprimento do fio, é variado no exercício, e S é a área de seção transversal, grossura, espessura, como o fio é o mesmo, foi cortado em 3 partes iguais, o S é o mesmo. Então, repetindo, o ρ e o S são os mesmos. Jogando nessa fórmula, pegar o fio de comprimento L sobre 6, que é o fio A, resistência do primeiro trecho do fio A, ρLA sobre S, no lugar do LA eu coloquei L sobre 6, você vai cair nisso aqui, ó, o ρL sobre S é o próprio R, que é 120, então vai ficar 120 sobre 6, então o primeiro fio de comprimento L sobre 6 vai ter uma resistência de 20 ohms, o fio B fazendo a mesma coisa, comprimento L sobre 3, no lugar do LB eu coloquei L sobre 3, então vai ficar ρL sobre S, tudo isso é 120 por 3, que vai dar 40 ohms. Da mesma maneira, o outro fio de comprimento L sobre 2 vai ter uma resistência de 120 sobre 2, a resistência do fio C é 60 ohms. Veja bem, você não precisava fazer isso. Seria muito mais lógico, mas em termos de correção, tá? Eles considerariam melhor se você só raciocinasse sabendo a fórmula e não jogasse nas contas. R é ρL sobre S, a gente já viu que o ρ é o mesmo, porque o fio é o mesmo, o material é o mesmo, e o S é o mesmo porque a grossura é a mesma, muda só o comprimento. Essa expressão diz que o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência, o que acontece com um, acontece com o outro, tá? Então, se o fio fica 6 vezes menor, o fio A, a resistência do A também fica 6 vezes menor, 120 por 6 vai dar 20. Fio B, 3 vezes menor, 120 por 3 vai dar 40, e o fio C, 2 vezes menor, 120 por 2 vai dar 60 ohm. Veja na sequência abaixo, ele quer a resistência equivalente no circuito da figura 2, onde eles estão em paralelo, tá vendo? Então um está aqui, outro aqui, mas paralelo todos saem do mesmo ponto, todos chegam ao mesmo ponto. Então não importa se o A está aqui, ou aqui, não importa onde ele esteja. Eu coloquei aqui, o C aqui e o B aqui, tá? Então jogando,
Os três estão em paralelo, jogando na expressão de paralelo, 1 sobre REC é 1 sobre o R de um, mais 1 sobre o R do outro, mais 1 sobre o R do outro. Tirando o mínimo, que é 120, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, você vai ter isso aqui, 1 sobre REC vai ser 1 de 120, inverte dos dois lados, que ele está pedindo a resistência equivalente desse trecho aqui, ó, na figura 2, vai ser 120 por 11 ohms. B, ele pede a potência total dissipada em watts, então vamos calcular o REC, tá? Ele quer a potência dissipada pelo REC, quando submetido a quanto? A 12 volts. Então, REC, potência é U quadrado sobre REC. U é 12 volts, 12 ao quadrado, dividido pelo REC, 12 sobre 11, que vai dar essas contas aqui. Eu efetuei as contas, essa potência total dissipada por esses três fios aqui vai ser 13,2 watts, que é o que